príncipes dos reis de Faraó, quanto também da sua população, da sua cidade, dos seus soldados. Todos os primogênitos, foi a última praga que todo primogênito iria morrer, quando o anjo do Senhor fosse liberado à meia-noite, passaria nas casas e eles iriam ser mortos. Essa era o último aviso do Senhor, o último sinal do Senhor para dizer: Faraó, chega, você não suporta mais comigo, você tem que libertar o meu povo. Assim aconteceu. Mas antes disso de acontecer, o Senhor fala a Moisés, a Arão, dizendo: olha, pede para cada povo meus servos, meu povo, cada um com a sua família, separa um cordeiro limpo, puro, sem ruga, sem mácula, ou seja, sem defeito nenhum, e cada um leva para a sua casa, mata-o, e assim pega do seu sangue, separa o sangue, pega do seu sangue, separa, unge os umbrais da porta ou a soleira da porta, para que quando o anjo do Senhor passar, virá o sinal do sangue, e assim o anjo passaria para outra casa que não teria a proteção, que não teria este sangue do cordeiro. Assim aconteceu, eles pegaram e obedeceram. Primeira lição, o Senhor não precisaria de usar a morte de um animal, o Senhor não precisaria praticamente usar de situação, por exemplo, do sangue do animal na porta, para livrar o seu povo. Não, só daria uma ordem ao anjo, dizendo assim: olha, vai só na casa do pecador, vai só na casa dos egípcios, vai só na casa daquele povo contra o meu povo. Só bastaria isso. Agora, por que Deus usou de situação? Pega o cordeiro limpo, novo, sem defeito, mata e asperge o sangue e a carne assa, e não come nada do que é de fissura, aquela coisa toda, você que separa, mas come a carne assada dentro de casa. Por que diz o Senhor fez dessa maneira? Porque, primeiramente, o que Ele nos ensina? Obediência. Porque Ele poderia livrar de uma outra forma, mas Ele ensinou que o povo teria que obedecer. Qual que era a obediência? Qual era a forma que eles teriam que obedecer? Separar o animal e sacrificar o animal e ungir a porta. Obediência. Se alguém ali não obedecesse, o que ia acontecer? Se alguém, porventura, não obedeceu, o que iria acontecer? Fala, irmão, o anjo iria entrar. Então, a obediência, ela nos livra. A obediência, o Senhor aprovou. Diz para o irmão assim, então, lá, obediência. Não, olha para o teu irmão, olha para como profeta, fala assim: ó, o Senhor quer de nós obediência, porque na obediência vem o livramento. Porque se eu não obedecer, se não obedecer, o anjo está aí. Irmão, então, primeira lição, obediência. Então o Senhor pediu para que ele se movimentasse e em obediência a Ele. Então aprendemos nessa noite que a obediência levará a nossa vida mais longe, nos dará a bênção, a libertação, a transformação e outras coisas mais. Aprende aí, irmão, em nome de Jesus. Ungiram os umbrais da porta, foram obedientes. Se alguém não, complicou, não é verdade? Ungiu os umbrais da porta, o Senhor liberou o anjo, passou, todos os primogênitos foram mortos. À medida que a gritaria estava do lado de fora, o Senhor estava ferindo a nação, o povo, o reinado de Faraó, e os gritos estavam para ouvir de dentro de casa, e o povo de Deus, porque foi obediente, dentro de casa, comendo um cordeiro assado com a sua família. Olha o cuidado do Senhor. A morte está de fora, acontecendo morte do lado de fora, dá para ouvir os gritos, e você do lado de dentro, guardado e preservado pelo Senhor, e está se alimentando de uma carne assada, meu irmão. Aleluia! Você não entendeu, meu irmão? É um motivo de glorificar o Senhor, porque às vezes em nossas vidas está acontecendo coisa aí, mas por causa da obediência, coisas estão acontecendo ao seu redor, porque você está preservado e guardado pelo Senhor. Os ventos estão soprando, mas você está preservado e guardado pelo Senhor. Mas vamos seguir a mensagem. Do lado de dentro, o povo
se alimentando e guardado do lado de fora, nas casas vizinhas, ao derredor, gritos. Acontecendo, porque o Senhor resolveu agir mais poderosamente. Faraó não suportou porque viu seu filho morto. Faraó não suportou porque muitas coisas aconteceram e muitas mortes houve. Então, o Senhor, o Faraó resolve reunir a galera dele lá e dizer: olha, pega o teu povo, Moisés, pega o que eles têm e vai embora daqui, porque eu não suporto mais. Acontecendo aí uma das histórias mais poderosas que eu entendo, irmãos, dentro da antiga aliança, que é a libertação do povo de Israel, do povo hebreu, das mãos de Faraó. Entende, irmãos? Entende? Por isso que eles hoje, e na data de hoje, simbolicamente dizendo, é celebrado a Páscoa. Para muitos, a Páscoa, ela para outras pessoas que não têm conhecimento bíblico, a Páscoa simboliza para outros chocolate, ovos de Páscoa, vendas e outras coisas mais. Mas para nós cristãos, a Páscoa nos traz a memória da libertação que o Senhor deu para o seu povo lá no reinado do Egito, libertando o seu povo para mandar para ir para uma terra maravilhosa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então houve a libertação lá. E toda vez, irmão, toda vez que chegava ao início da primavera, ou o tempo da primavera, era a celebração da Páscoa dos judeus. Até hoje é ainda. Mas para nós, como já disse, a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Os irmãos podem perceber que a libertação do Egito, como o irmão Pedro leu, celebrareis e comereis a carne do cordeiro com ervas amargas. Tem muita simbologia, tem uma simbologia na verdade por detrás, porque a erva, se a gente for analisar direitinho, a erva está simbolizando a amarga caminhada de Cristo, desde da traição de Judas no Getsemane até ao Calvário ou Gólgota. Está entendendo? Então, essa erva está simbolizando a vida, a situação de Jesus, o que ele passou, a situação que ele viveu, tudo que já conhecemos até ele chegar na cruz do Calvário. Amém? O pão asmos ali, sem fermento, irmão, está também simbolizando que aqueles que deveriam comer, ou pelo menos quem iria comer, estava também aí, traz para nós, irmãos, que este pão é a aliança, né, irmãos? Está simbolizando a aliança do corpo de Cristo, tá? E a carne do animal puro, sem defeito, significa o quê? Jesus perfeito, sem pecado, sem nenhum erro, para trazer o resgate e a libertação. Vamos passar um pouco para João capítulo de número 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29 está escrito assim. Olha só, um versículo somente. Falando um pouquinho da história do passado, porque para entender hoje porque é celebrada a Páscoa. Celebrada a Páscoa por causa da libertação do povo do Egito. Amém? E o Senhor libertou lá. E hoje esse costume já está na vida de muitos dos judeus e para nós hoje celebrando esse dia. Está bem? João disse. O que João disse? Que Jesus declarou no Novo Testamento que Jesus era o Cordeiro de Deus que vinha e veio tirar o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, 7. Põe lá, 1 Coríntios 5, 7. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia.
tem que se virar nos 30 aqui com pouco tempo. O que está escrito, irmão? Livram-se do fermento velho, para que sejam aleluia! Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então os irmãos têm que entender, hoje, esse dia simboliza, traz a memória que Cristo é o Cordeiro Pascual. Cristo é o que veio tirar o pecado do mundo. Prestar atenção, ó, fica ligado? Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele é o único que pode, irmão, trazer a salvação à humanidade, para alguém que queira ser salvo. É o único. Então por isso eu digo que cada um de nós, para sermos salvos, é necessário obediência. Lembra? Qual foi o ato da obediência para ser liberto do Egito? Qual foi? Nós já aprendemos. Qual foi? Esqueceram não, né? Obediência. Porque o Senhor poderia dar só a ordem ao anjo: não mata os meus, mas mata os que não são. Mas ele usou a forma para ver a obediência. Então Deus usou o que para ver como estava o coração do povo? Obediência. E hoje, o que o Senhor nos pede nesse versículo? Pede nesse versículo nós temos que tirar o fermento. Por que tem que tirar o fermento? Olha lá, tirar o fermento velho. Por que tem que tirar? Para ser uma boa massa, para uma massa nova. Porque o fermento velho, ele eleva toda a massa e estraga a massa, destrói a massa, acaba com a massa. Ou seja, em outras palavras, a pessoa vivendo uma vida, chegando até o Senhor, mas continuar vivendo uma vida errante, falha, vivendo uma vida segundo suas próprias consciências, as suas próprias vontades, significa o que, irmão? Que ele não quer mudar. Mas quando ele fala, tirai o fermento velho, é para tirar tudo aquilo, irmão, que nos contamina, tudo aquilo que é de errado, tudo aquilo que está ao contrário à vontade de Deus, para que seja uma boa massa, uma nova massa, uma massa boa. Está entendendo? Porque verdadeiramente para que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Os irmãos estão entendendo? Se não está entendendo, nós estamos aqui esforçando um pouquinho. O tempo é curto, por isso eu resumo a mensagem, porque nós temos aí outros trabalhos dentro do que foi programado. Então Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então os irmãos têm que entender isso, ensinar para o seu filho. Dá o chocolate para ele, não tem problema, mas você tem que ensinar para ele o significado, o porquê. Por que é celebrado? Por que é celebrada a Páscoa? Porque hoje o Senhor ressuscitou. Ora, falar o contexto, explicar para ele o que aconteceu, desde a traição no Getsemane e depois da passagem às chicotadas, ao carregar a cruz, e o dizer Jesus, porque ele está acostumado a estar. Está entendendo, irmãos? Então, o que nós aprendemos hoje, irmãos? Ora, aprendemos que João disse, o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, o animal espergido na tampa do propiciatório ou a tampa da arca da aliança prorrogava, mas não tirava o pecado do mundo. Prorrogava o cidadão para mais um ano, prorrogava, ia prorrogando. Quando chega a vida de Cristo, esse sim, tira o pecado do mundo. Aleluia! E agora, aqui ele está dizendo, temos que tirar o velho fermento para ser uma massa boa. Pronto. Senão assim, tudo será abençoado na sua vida. Agora, se alguém não quer tirar a massa, o fermento velho, e já sabemos o que é o fermento velho, o que vai acontecer? Vai acontecer
A mesma coisa provavelmente aconteceu com alguém que não quis pegar o cordeiro e pegar o sangue e quis pôr no umbrais da porta. O anjo vai passar. Mas hoje é diferente. Não dado ordem esse anjo pelo Senhor, mas sim uma permissão do Senhor, ou algo. Isso acontece com todos. Algo vai acontecer porque essa pessoa não está guardada, preservada, ou seja, salva por uma decisão tomada, mas sim pelo que ela não quer. Ela quer continuar com o fermento dele. Entende? Ela quer continuar da mesma forma. E aqui nesse versículo Jesus está dizendo, o Paulo está relatando dizendo, sair fora do fermento velho para uma boa massa, ou seja, sair com a vida errante, falha com a vida de santidade de verdade. Agora sim, condição de salvo, caminhando firme com Jesus, será salvo. Pronto. E essa pessoa vai atravessar o portão celestial, se manter a vida nesse caminho, se manter a obediência na palavra. Porque eu digo aos irmãos, se está caminhando no caminho, está andando nesse caminho, que é da salvação, mas não mudou de vida, continua praticando as mesmas coisas que outrora praticava, ou está praticando, não atravessará os portões celestiais. A pessoa até caminhou a caminhada toda, a rua toda, mas quando chegou para entrar, estava sem a senha de entrada, mas chegou. Quem aqui já foi no parque, ou no circo, ou em algum outro evento que é necessário o ingresso? Aí quando chegou lá, esqueceu o ingresso em casa ou ficou com o amigo? O que aconteceu? O segurança falou, aqui não. Mas eu comprei, não entra não vai entrar. É dessa forma, irmão. Você pode até caminhar, você pode até chegar na porta, mas se não tiver o ingresso para entrar, não entra. Qual é esse ingresso? Esse ingresso, toda uma vida de obediência, sendo ela chorando ou sorrindo. Toda uma vida de obediência, sabe, irmão, fazendo sempre a vontade do Pai, sempre a vontade daquele que te chamou para essa maravilhosa graça, Se não for assim, perdemos o nosso tempo andando, porque a hora que chegar na porta não tem ingresso, porque o ingresso é a obediência. A obediência leva a santidade, leva a oração, leva a comunhão, leva a tudo, irmão, leva ao céu. Pois bem, Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Todos concordam com isso, que Cristo é a nossa Páscoa? É o único Salvador, o único Libertador, o único que foi crucificado a favor da humanidade? É Ele. João 3,16 declara, dizendo assim, olha, João 3,16 ele declara dizendo assim, não vou falar o homem chamado Nicodemos. Eu peguei uma bateria de ensinamentos aí, irmão, de pregação do Nicodemos, foi uma semana direto, sobre Nicodemos. Ei, mas aqui, meu Deus do céu. João 3,16, porque Deus amou a humanidade, o ser humano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Então é isso, irmãos. Seja obediente à palavra de Deus. Seja sempre obediente à palavra de Deus, para você ter o ingresso de entrada. Isso eu estou usando a nossa linguagem. Ser obediente à palavra de Deus, para que você herda o reino de Deus, o reino dos céus. Se não for assim, irmão, vai se encontrar um Nicodemos no sistema religioso somente. Nicodemos estava como um cidadão somente no sistema religioso, e Jesus falou para ele assim: ei, você está cheio de fermento velho, você tem que ter um fermento novo, ou seja,
no que o texto diz, você tem que nascer de novo. Ô, irmão, pegou pesado, nascer de novo, um barbado velho daquele, um homem ocupante de uma cadeira, um príncipe, um homem rico, um homem tem poder dentro da religião, e chega para Jesus e fala assim: o que eu preciso? Eu vejo que tu és mestre, rabi, aqui entre nós ninguém pode fazer o que o senhor faz, o que eu preciso fazer para entrar aí nesse reino? Mudar de vida. Não estou certo, não, mudar de vida. E qual é essa mudança? Nascer de novo. É no ventre da mãe? Não, de forma nenhuma. É do Espírito. Glória a Deus. Vida nova, novidade de vida, conversão verdadeira. Aleluia! Para o plano da salvação ser real, verdadeiro na sua vida, porque no mundo espiritual para Deus e para muitos vai acontecer, isso é fato. Mas para acontecer na sua vida, para a minha entrada no céu e para a sua entrada no céu, é necessário nascer da água do Espírito, é necessário um Espírito reto diante de Deus, Espírito renovado, é necessário uma vida de santidade, é necessário, irmãos, arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele vem, e ele está à porta. Meu Deus, dá para sentir pela fé a vinda. E quanto mais pensamos nisso, mais pedimos Deus a misericórdia dele. Percebe? Não se esqueça, obediência. Sabe por que Deus pede obediência? Porque Ele quer ver você movimentando, Ele quer ver a sua ação. Porque ficaria tão fácil para o Senhor dizer assim: olha, qual é o anjo? É esse aqui, o Senhor. Estou fazendo uma história aqui. É esse aqui, você vai lá. É mais, não só, já basta. Você vai lá e, na casa dos meus você não entra. Você vai entrar só que não é meu. E quem é meu você conhece. Era só o Senhor ter dado ordem para o anjo: mata somente o que não é meu. Só isso. Mas para ver se é obediente, se o povo é obediente, o que ele colocou? A condição. E qual era a condição? Cordeiro, matar o cordeiro tinha que ser limpo e o sangue tinha que ser aspergido no braço da porta. Essa era a obediência. E eles foram obedientes. Então aprendemos obediência. Tudo obediência. Porque a obediência leva a lugares altos. Está entendendo? Às vezes muitas pessoas dão errado na vida porque não é obediente. Você como líder, você como pastor, você como mãe, você como pai, você chega para um filho: Deus, sou filho, tenho um filho, e você tem excessivamente. Você fala: meu filho, isso não é para você. Eu tenho tempo de caminhada, sou mais velho que você, já passei por isso, sei como é que é. Você pode até estar certo no teu pensamento, na sua visão agora, mas eu sei que lá na frente vai dar errado, porque pai e mãe tem um discernimento, tem uma visão ao alcance, né, irmão? Mais adiante, vai dar errado, toma cuidado, não faça isso. Não vou, de repente faz escondido, dá errado, irmão, dá errado. Aí depois, pai, mãe, como a gente às vezes diante do Senhor: Senhor, me perdoa, eu errei, sou falho errante. Pois é, meu filho, falei para você obedecer. Está doendo? Tá. Pois então, continua obedecendo para não doer mais, para não ter mais machucaduras. Aleluia! Mesmo que a situação difícil do inimigo, irmã Terezinha. O Estevão estava numa situação difícil diante dos seus opositores. Ele não estava em pecado. A calúnia foi levantada contra a vida dele, e a sentença foi ser pedrejado. Mas nas pedradas, o Senhor colocou o rosto dele como de um anjo, irmão, alegre e contente, cumprindo o seu propósito, porque nem dor o homem não sentiu, porque ele morreu naquela situação diante dos homens, mas descansa no Senhor, intercedendo por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aleluia! Porque a obediência dá uma coragem, irmão, dá uma intimidade, irmão, dá um relacionamento, irmão, tão grande que muda a história. Entendeu? Entendeu?
Bom, vou parar por aqui. Como eu já disse, os irmãos têm mais trabalho a fazer, o Senhor e mais, mas é para os irmãos entenderem, o significado da Páscoa. Ensina para o teu filho que é a Páscoa, tá? Ensina para o teu filho que é a Páscoa. Não é somente chocolate, não. Olha, meu filho, tem um presentinho para você. O que foi? Foi o coelhinho que trouxe. Não, foi você que comprou. Fala, meu filho, fui eu que comprei, o coelho não tem nada a ver com isso. O coelho que vai fazer a vez dele, para os filhos deles falar que os filhotes falar. Mas você tem que fazer com o seu filho. Ensina que é verdade. Pega o chocolate, coloca ali e fala, meu filho, papai e a mamãe comprou com muito suor, foi um trabalho árduo, e esse negócio é caro, e está aqui, meu filho, mas está aqui, comprei. Papai não comprou para você. Deus te abençoe. Agora senta. O significado da Páscoa, o que é? Ora, conta a história. Fala de Êxodo para ele, capítulo 12. Fala de Jesus para ele e explica para ele e ele vai aprender. Acabou. E deixa o coelho se virar na vez dele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! É que nem no final do ano. No final do ano, o senhorzinho barbudo lá, o Papai Noel, leva vantagem em tudo, rapaz. Os pais querem às vezes agradar os filhos, aí com um presentão grandão, uma caixa grandona assim. Olha, foi o Papai Noel que te deu. Aí o Papai Noel sai com toda a fama. E o cidadão com um calo na mão, a semana toda, o mês inteiro que trabalhou, não leva nada de. Porque a honra foi tudo para o homem. Não, explique para o teu filho. Eu comprei. Alguns dão um presente de outro, sim, se acaso acontecer de alguém vestido de Papai Noel dar um presente, eu fico, tá certo, aí ele deu. Foi ele que deu, aí é justo. Usar de justiça, sim, mas se foi você, é você. Amém? Aplaudamos ao Senhor.